Bastidor CBN. Oferecimento Base Química. Responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Sábado especial, sábado de carnaval, até rima eu tô fazendo hoje, nesse sábado, estamos começando o nosso Bastidor CBN, hoje eu prometo que vai ser um Bastidor CBN especialíssimo, porque sábado de carnaval nós vamos pegar leve, vamos pegar gostoso e com a assessoria espetacular de Daniela Filomeno, para mim a maior craque em viagem e gastronomia que esse país tem, a quem desde já eu te agradeço, Dani, por me ajudar mais uma vez. Eu que agradeço, Edman, uma honra estar aqui na CBN hoje, ainda sábado de carnaval, né? Uma delícia falar de um assunto leve e tão gostoso quanto viagem e gastronomia. Bom, Dani, tô com a minha mala pronta, tá? Tô aqui em Ribeirão Preto, tô com a minha mala pronta, não tô a fim de ficar na cidade. O que ainda dá tempo de aproveitar nesses dias de carnaval no Brasil? Olha, o Brasil, carnaval, hoje o carnaval de rua tomou conta do nosso país, né? Então eu acho que é uma boa oportunidade para quem quer aproveitar a sua cidade, se tiver bloquinho de carnaval, aproveitar para desbravar a cultura. Eu falo que a gente estar na nossa cidade é uma oportunidade da gente descobrir onde a gente mora. E uma bela forma de ver a cultura é através da comida. Então é um belo boteco, é comer com calma, sentar à mesa, celebrar. Eu acho que miniférias, né? O carnaval é uma miniférias, é tempo para isso. Eu quero dizer para o nosso ouvinte que se a Dani está falando em boteco, se ela está falando isso, ouçam, porque ela de A a E, ela sabe tudo de comida, sabe tudo onde comer, isso você pode ter certeza disso. Ô Dani, mas tem Rio, tem Bahia, tem Recife, São Paulo, quer dizer, o Carnaval de São Paulo hoje promete ser o maior do Brasil, o Carnaval de Rua de São Paulo. São Paulo tem uma característica que ele une gastronomia, une cultura, a gente tem história e agora fincando aí o pé com propriedade no Carnaval, né? Os blocos de rua, eles tomaram conta da cidade. Ele mostra essa verdadeira celebração dessa festa que faz uma conexão tão forte com a nossa cultura. Então, eu moro em São Paulo, eu amo São Paulo, eu acho que é uma forma da gente conhecer melhor a cidade por esse cenário cultural, pelo cenário gastronômico. Eu adoro viajar dentro da minha própria cidade. E o carnaval, tanto para quem vem visitar ou para quem está aqui, é uma bela forma da gente aproveitar, né? E eu lembro que há algum tempo atrás, e não faz muito tempo, mais de 5 anos ou mais, ou pelo menos por uns 10 anos atrás, a gente ia para São Paulo passar o carnaval, você escolhia o hotel que você queria ir, você escolhia onde você queria comer, beber, você escolhia. Hoje, o Carnaval de São Paulo, de fato, não é mais escolha. É uma opção que virou para um monte de gente, brasileiros e estrangeiros, e que você não encontra mais aquela facilidade de reserva de hotel, de lugares de alimentação que você não precisa reservar. Quer dizer, é uma proposta muito concreta hoje esse Carnaval de São Paulo. Não é só no Carnaval, né? Você fazer uma reserva, eu acho que é bom para todo mundo. E cumprir, né? O importante é você reservar o restaurante e estar lá. Que o chefe se programa, o segmento de gastronomia se prepara para poder receber. O turismo, quando ele é organizado, é bom para todo mundo. Então, você reservar com antecedência, eu acho ao contrário. Eu acho que você aproveitar um bloquinho durante o dia e no final terminar com uma bela refeição é um espelho muito legal do que é São Paulo. Vai para o bloquinho e depois termina até no centro de São Paulo, no Mercadão, nos cafés. Ele está cheio de bares de vinhos, tem para todos os gostos. É isso que deixa São Paulo um destino tão fascinante. Daqui a pouco vai ter a Times Square paulistana, né? Na São João com a Ipiranga, pelo menos é a ideia do prefeito e da Câmara Municipal.
Não entendi muito bem ainda como é que vai funcionar isso, eu não sei se você já viu, mas pretende ser um ponto interessante dependendo da produção, dependendo de como fosse fazer, porque não é simplesmente botar lá luminosos, botar, enfim, LEDs, porque você tem energia elétrica, você tem atenções, você tem uma pancada de coisa e legislação para fazer isso funcionar como é Nova York. Não é assim também para colocar para funcionar, mas eu acho que é válido, né, se conseguirem colocar. Eu sou uma eterna otimista, né? Eu acho que tem partes que não estão na minha alçada, que aí vem segurança, vem política, vem legislação, essas autorizações, mas eu também sou uma entusiasta do centro de São Paulo. A melhor forma de você transformar um lugar é com uma ocupação que tem que ser planejada, tem que ser ordenada. Quando você ocupa o centro de São Paulo, por exemplo, com bons restaurantes, com espaços de arte, com esse projeto, por exemplo, você traz público e você tem que ter uma mobilização de segurança. E essa ocupação beneficia todo mundo, né? Mas aí é o que eu falo sempre tem que ser planejada e ordenada. Mas eu sou uma entusiasta do centro de São Paulo. Eu frequento, eu visito. A Catedral da Sé, por exemplo, até março, ela está com um belo show de luzes, junto aos finais de semana com orquestra, com espetáculo de som. E isso traz turismo, isso gera renda. E vira um círculo virtuoso. Quanto mais você traz, mais ocupa de uma forma que seja benéfica para a cidade, melhora para todo mundo. Eu estou com a Daniela Filomeno nesse sábado de carnaval, falando de viagem e gastronomia, que é o seu subtítulo, e também falando sobre o nosso Viagens de Carnaval. Você sabe que desde que o governo do estado de São Paulo está querendo mudar lá para o centro, me lembra quando eu falei da Times Square, que ela também foi criada para a revitalização dos teatros, para valorizar a Broadway. Né? Ela foi criada para isso lá em Nova York. E como você mesma está dizendo, por que não para nosso centro de São Paulo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, nossa cena artística, nós temos museus espetaculares em São Paulo, nós temos peças incríveis, espetáculos, né? Fórmula 1, festivais, tudo isso traz turismo. Tudo isso traz turismo. E São Paulo cada vez mais finca a sua bandeira como um turismo cultural, artístico, gastronômico. A estrutura hoteleira de São Paulo, ela cada vez mais cresce. É um grande destino que a gente tem no Brasil, assim como diversas outras capitais. Eu acho que o Brasil tem uma coisa que me fascina. Nós temos montanhas, nós temos cânions, nós temos praia, os biomas, floresta. É um destino incrível, não só para o brasileiro, que o brasileiro tem sim, na minha opinião, a obrigação de redescobrir o Brasil cada vez mais, mas também para o turismo estrangeiro, que é um ticket médio altíssimo que a gente merece receber. Sem dúvida nenhuma. Ô Dani, Rio de Janeiro, quer dizer, Rio de Janeiro tradicionalmente tem os bloquinhos, como tem São Paulo, blocões, né, porque tá aquilo lá, Zé Pereira, Zé Pretinho, não sei o quê, tanta opção de blocos de carnaval no Rio, e tem também o carnaval de rua Marquês de Sapucaí no Rio. Quer dizer, o Rio é assim, não precisa pensar duas vezes, quem tiver com vontade desse tipo de programa vai de olho fechado, né? Sem dúvida. Eu vou pelo meu terceiro ano seguido, né, pelo Rio de Janeiro. Eu acho o Rio incrível. Vai desfilar? Eu não vou desfilar. Esse ano não, ano passado e retrasado eu desfilei. Esse ano minha filha vai junto, meus filhos querem a gente vai ficar quietinho ali na tribuna olhando os desfiles, mas é uma grande celebração cultural que envolve as comunidades, é um ano inteiro de planejamento, é um espetáculo. Quando você desfila, você entende isso, que vai muito além só dos camarotes, só das musas. A gente tem um camarote que é uma celebração da cultura, da história do Brasil e que envolve toda a sociedade e a comunidade. E o Rio de Janeiro, ele mostra isso como ninguém. O Rio, ele é lindo, né? Ele é espetacular, ele é belíssimo. Eu adoro o Rio de Janeiro. As praias do Rio, Angra dos Reis,
que eu vou muito, eu adoro lá, eu acho que é um dos lugares mais lindos que a gente tem no mundo de praia. Tem as serras que eu já fui também, eu já gravei lá. Eu acho que o Rio de Janeiro ele reúne, né, tudo isso dentro de um estado, assim como São Paulo, a gente vai para Minas Gerais. O Brasil é muito único, né? No Brasil a gente tem uma pluralidade que me encanta demais. E não podemos deixar de falar de Pernambuco, de Bahia, porque, nossa, falar em trio elétrico na Bahia, por falar os bonecos de Olinda, também são opções maravilhosas para o carnaval. Quem quiser conhecer, eu acho que vale a pena, sempre tem novidade. Olinda, os bonecos, todo ano tem customização de personagens novos, ou personagens do momento. Garanto para você que esse ano lá em Olinda o Trump deve fazer puxar a fila lá em Olinda. Eu adoro. Você fala para mim em Olinda, eu já lembro da Oficina do Sabor e aqueles pratos maravilhosos, ou de Recife, do restaurante centenário que é o Leite. Eu acho espetacular o carnaval de rua de Olinda. Eu já fui uma vez um pré-carnaval e eu fiquei fascinada. É uma cidade que respira história, ambas, né? Tanto Olinda quanto Recife. É encantadora, você consegue caminhar naquelas ruas, caminhar na história e vivenciar o carnaval. Eu acho que é engraçado isso, né, como Brasil, porque a gente falou do turismo de São Paulo, que tem uma característica cultural. Aí a gente vai para o Rio de Janeiro, que une com as praias e paisagens paradisíacas. E a gente vai para Olinda, que tem essa questão das igrejas históricas, as ruas, as casas. Olha como cada carnaval do Brasil é único e merece ser visitado, porque depois a gente salta para Salvador também, né, que tem os trios elétricos, aquela coisa da Bahia, une a gastronomia, que é espetacular, a gastronomia baiana, né? Toda vez que a gente fala de carnaval de Brasil, a gente une história, a gente une essa ligação que a gente tem com a nossa cultura, com a nossa história, e a gente traz a gastronomia como fonte, de tudo, que une tudo isso, né? Gastronomia, arte, cultura. O Brasil é lindo, né? O Brasil é incrível. Eu sou fã. Eu também. Eu estou com a Daniela Filomeno, jornalista especialista em viagem e gastronomia. Estamos falando do carnaval, mas eu vou chamar o intervalo e no próximo bloco eu gostaria que a Daniela abordasse para a gente os destinos que ela está vendo com bons olhos para esse ano de 2026 no mundo. Intervalo rapidinho, daqui a pouco nós estamos de volta. Até já. Bastidor CBN. Oferecimento Base Química. Responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Bastidor CBN deste sábado, 14 de carnaval, especialíssimo, não menos especial, a nossa convidada, Daniela Filomeno, e que tratou de carnaval no primeiro bloco. E Dani, eu fiz uma coisa aqui, não sei se você vai gostar, mas eu vou deixar você falar primeiro. Eu peguei a inteligência artificial e disse para ela o seguinte: me fala os melhores destinos que você me sugere para 2026. Olha, vamos ver se bate com os meus? Fala você primeiro? Vamos lá, então vamos lá. Você quer primeiro fora do Brasil, né? Ela me deu Europa, África, Américas e Ásia e Oceania. Então vamos lá, os meus, vamos lá. A primeira coisa que eu... te deu o mundo inteiro também, né? Ela me deu dois destinos em cada continente. Tá bom, vamos lá. Olha, a primeira coisa, eu acho que eu acabei de voltar de lá, foi minha segunda vez. O Japão, ele segue como um dos destinos mais desejados de 2026. Naoshima, tá listado aqui. Eu acho que Naoshima é para quem já foi lá, né? Para a primeira vez, você precisa fazer um circuito, você precisa ir para Tóquio. Precisa atravessar aquela rua lá que ninguém atravessa? A Shibuya, todo mundo atravessa de uma forma extremamente organizada, tá? São 8 ruas se encontrando e todo mundo ali sem ninguém trombar em ninguém. É o Arco do Triunfo a pé. É o Arco do Triunfo a pé. Mas lá funciona muito bem. O Japão, ele tem uma coisa que ele entrega uma grande tendência do turismo e o que a gente procura, o viajante não turista, né, procura, que é uma cultura profunda,
uma gastronomia autoral, são experiências que fogem do óbvio. Eles vivem a cultura. É um destino que tem essa questão muito enraizada com o coletivismo, o silêncio, e isso encanta. Então, o Japão é um lugar que muda a nossa forma de pensar, ele contribui, ele não se molda para receber o turista. A gente entra na cultura dele, e isso é espetacular. Naoshima é muito bacana, é incrível, mas a primeira coisa tem que ir para Tóquio, para Kyoto, né? Nara, que fica no meio também. Tóquio é uma cidade espetacular, ela mistura esse Japão pós-século XX, que teve essa reconstrução e criou uma identidade muito forte, mesmo com viés um pouco... Eles usam um pouco essa mistura do Oriente e Ocidente, a tecnologia, e Kyoto, que é a capital de mais de 2.000 templos, conta toda essa história dessa religião, do shintoísmo, do budismo do Japão, que imprime muito na sua cultura. Eu acho que o Japão é um destino que vai seguir como desejado em 2026. Legal. O segundo, eu vou falar um pouco da Aurora Boreal, que é um sonho de todo bom viajante, porque é um espetáculo. Mas os países nórdicos, a Aurora Boreal, nesse último ano, teve uma grande tempestade solar e teve uma Aurora Boreal incrível vista, e 2026 dizem os cientistas que vai ser maior ainda. Então, eu acredito nos países nórdicos como essa grande... Aí a gente está falando de Islândia, Noruega, Finlândia, que principalmente a Noruega, a Finlândia, como lugares que são espetaculares para você assistir esse fenômeno incrível da natureza. Sem dúvida. E aí eu venho para a América Latina, né? O ser latino, com todo o nosso contexto político mundial, o ser latino virou cool, virou uma coisa bacana, e a gente tem uma característica muito forte o Brasil está na moda, no mundo inteiro. A gente está vendo isso cada vez mais, que você viaja, você vê as pessoas estrangeiras com camiseta do Brasil, você fala que é brasileiro, tem uma festa em torno disso. Então, a América Latina como um todo em alta, mas Brasil como um grande ponto focal disso para receber esse turismo. Temos outros destinos incríveis na América Latina? Temos, mas eu acho que aí a gente vai para coisas mais diferentes, né? Um Salta e Jujuy, que ficam no norte da Argentina e tem as montanhas coloridas espetaculares e vinhos de altitudes também. A colorida Cartagena, na Colômbia, que é uma das cidades mais visitadas da América Latina, mas ela mistura essa coisa de música, de gastronomia, que é espetacular. E a Patagônia, que é um destino que se assemelha muito ao que o europeu procura no mundo todo, que são trilhas, caminhadas, paisagens estonteantes. Então a Patagônia também é um destino que me aposta a crescer, tanto a chilena quanto a argentina. Dani, a inteligência artificial citou a Itália. É uma loucura, né? Muita coincidência. Mas citou a Itália como destino de 2026. Agora, ela citou aqui nas Américas, por exemplo, Deer Valley, nos Estados Unidos. Você conhece Deer Valley? Deer Valley, eu nunca fui para Deer Valley, é um lugar de esqui, fica dentro de Park City, uma área de esqui, e durante o verão as pessoas acabam fazendo muito mountain bike e tudo lá. Mas Deer Valley é um lugar de esqui, mais conhecida como esqui, e no verão caminhada e trilha. Se for para falar de América, de Estados Unidos, principalmente por conta de Copa, eu apostaria aí, vou trazendo um pouco de Copa do Mundo, porque eu acho que os Estados Unidos, o México e o Canadá vão impulsionar o turismo global e vão receber muitos turistas. Eu apostaria na Cidade do México, que é gastronômica, incrível, cultural e é muito imperdível. Se falar de Estados Unidos, mesmo sendo muito procurada e muito procuradas e muito visitadas as cidades comuns como Miami e Nova York, eu estou pesquisando e amando o que eu estou vendo de 2 destinos que ficam no noroeste dos Estados Unidos, que é Portland e Seattle, que eu não conheço. E Portland, por lá tem vinho, eu tô de olho nesses 2 destinos, além dos parques nacionais, principalmente Utah e Sedona, são meus sonhos. Então, Estados Unidos, eu olho muito mais para essa parte ou de vinhos
ou de parques nacionais ou destinos não tão conhecidos, e apostaria também muito, que eu acho que é incrível, a Cidade do México. Fala assim, Guadalajara aqui, para você ter uma noção. Ah, é demais. Guadalajara é o berço da tequila e dos mariachis, né? Então, eu acho que Guadalajara é uma cidade super rica de cultura, vai receber, acho que um dos jogos, vá sem medo, porque é muito legal. Aqui tem um destaque para, eu não conheço, Arusha, na Tanzânia. Não conheço, eu já fui para Zanzibar, mas não foi um destino que me emocionou. O choque cultural, a questão o choque dos hotéis 5 estrelas e com a condição de não envolvimento da população, como a população vive lá, e não ter mão de obra local, não ter uma contribuição dos hotéis, do turismo para a comunidade, me chocou um pouco. Não sei se eu voltaria para lá. Ô Dani, para finalizar, na nossa Ásia, leste, sudeste asiático e Oceania, nós falamos de Japão, né, Naoshima, mas aqui cita-se Hong Kong, que eu já fui, você, claro, e eu acho indescritível, e Margaret River, na Austrália. Já fui nos dois. E aí, Margaret River? Margaret River, ela fica do lado de Perth, né? Então fica no oposto, é como o norte-sul, é como lá o Oiapoque Chuí. Sim. É bem longe. Mas Margaret River, ela é conhecida por duas coisas. Primeiro, pelos vinhos, são muito bons, e segundo, pelos surfistas também, né? Eu visitei lá quando estava tendo um campeonato mundial de surfistas. É uma cidade incrível, mas eu não acho que é um destino muito difícil de chegar. É muito complicado para ser uma tendência tão grande, sendo que você tem Melbourne, você tem Sydney, principalmente Melbourne, que é uma cidade capital cultural da Austrália, que são mais interessantes e mais fáceis de chegar. Fala só de Hong Kong para a gente encerrar. Bom, Hong Kong, eu fui faz muito tempo, né? Hong Kong eu fui há 10 anos, e quando eu fui, ainda ela era uma coisa muito apartada da China. Só que eles estavam trazendo muitos chineses para poder tentar retomar essa cultura. É um dos lugares mais incríveis do mundo para comer. Eu achei demais, assim, eu achei incrível. Voltaria ontem para lá. Fui tanto para Hong Kong quanto para Macau, mas Hong Kong tem uma gastronomia de altíssimo nível. Tem um centro, os templos ainda que traz um pouco dessa cultura de China, mas é um destino espetacular. Olha, única coisa a reclamar de Hong Kong, eu fui em 2015, você está falando em 10 anos, faz 11. A única coisa a reclamar dos táxis. Os motoristas têm pouca vontade de entender a gente, aquele jeito todo oriental de falar o inglês é confuso, e principalmente negar a corrida. Então você está num hotel, o cara baixa 2 dedos do vidro do carro dele e pergunta onde você vai. Aí você fala onde você vai, ele não, fecha o vidro e vaza e vai embora. Isso eu achei assim, o máximo em Hong Kong. Mas eu não acho isso um privilégio só de Hong Kong, não. Isso acontece no Brasil também, tá? É mesmo? Pelo amor de Deus. Bastante. Mas eu tem uma questão que eu falo muito sobre a gente viajar para uma cultura muito diferente da nossa e falar que quem são os exóticos. Se você comparar a população do Oriente para o Ocidente, a população ali é uma população muito maior, né? Se você somar. Então, quem são os exóticos, nós ou eles, né? Então, essa questão de cultura muito diferente da nossa tem me ensinar, é uma lição de humildade muito grande da gente tentar compreender como eles funcionam. Eu fiz uma viagem muito interessante no final do ano passado, que é a próxima temporada do Viagem Gastronomia, que foi na ex-Iugoslávia, com um professor de história brasileiro contando sobre esse choque cultural de história, de política, de tudo. Você viajar é uma grande lição de você entender também como o outro vive. E a gente aprendendo isso, eu acho que torna a gente mais compreensível com tudo. Eu só tenho a te agradecer por essa sua atenção com a gente, por trazer essas
propostas bacanas para o Brasil e para o mundo agora, Carnaval em 2026. E desejar um mais sucesso ainda para você no Viagem Gastronomia. Obrigado, viu, Dani? Obrigada. Eu que agradeço. Um bom Carnaval aí para todo mundo e super obrigada, Érico. Pessoal, sábado que vem estamos de volta com mais um Bastidor CBN. Até lá!